Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 8 de Cheshvan. Capítulo 26 da Epístola Sagrada do Rebbe. Até agora explicamos porque, às vezes, sobre o que o Zohar se referiu, melhor, porque o Zohar se referiu para as leis de permissão e proibição como a árvore da sabedoria do bom e do mal e não a árvore da vida. Que não se referia às leis e sim dos objetos sobre os quais as leis discorrem. Depois diz, quando o Mashiach chegará, o Zohar diz, quando o Mashiach chegará, os justos e sábios não irão mais sustentar-se, os ignorantes da mistura de nações, que contém componentes negativos. E o Rebbe perguntou, como assim? Havia vários momentos que os justos e sábios trabalhavam e sustentavam-se do seu próprio trabalho, da sua própria produção, e não dependiam dos ignorantes. Então o Rebbe explica que isso aqui é uma metáfora, que refere à questão de refinação dos componentes corrompidos do mundo, decaídos. E Deus não incumbiu de elevá-los. Então isso quer dizer, a Torá está em Malchut, na realeza de Atzilut, que é comparado com boca, que fala, em nome de Deus, os detalhes da sua vontade. Quando a Malchut se envolve no refinamento das centelhas caídas, isso aqui é tudo linguagem humana, referido a coisas celestiais, então é uma metáfora. Mas havia energias, havia conteúdos, havia poderes divinos que decaíram em dois momentos. No pecado de Adão, uma energia divina que fez o homem e a fruta, estava fazendo alguma coisa que foi utilizada contra a vontade de Deus, ignorando a sua presença e sua realeza. Então houve uma decadência. Naquele momento foi um momento decaído. E, de acordo com o Kabbalah, também houveram outros momentos de queda, anteriores à criação do mundo material, chamado o mundo do caos, Olam Atou. Digamos que como se houvesse um teste de criar o mundo de outra maneira, e na nossa realidade aquele teste se repercute como uma queda. E diz que tem lá 248, houveram 248 centelhas caídas. Quer dizer, são situações que temos que corrigir, em resumo. Para nós aqui pouco importa como exatamente surgiu, pouco importa o número, importa que temos uma missão para cumprir. E adiante vamos explicar que o refinamento acontece principalmente através do estudo de Torá. É claro que tem que praticar o que se estuda. Então, quando a vontade de Deus se ocupa em definir como se dá o refinamento de cada coisa, o que pode ser refinado assim, o que tem que ser refinado de forma diferente. Tem coisas que podem ser refinadas por alimento, por consumo alimentar. Tem coisas que podem ser refinadas por utilização de outra maneira. Tem coisas que, ao ignorá-las, nós as refinamos e elevamos. Isso que a Torá que fala de coisas proibidas e permitidas, que é criteriosa, naquele momento a Torá está ocupando-se em refinar coisas caídas, coisas estragadas. Então o Rebbe diz o seguinte: até agora falamos que objetos são chamados árvore da sabedoria do bom e do mal, podem ser bem ou mal utilizados, e a Torá é a árvore da vida. Agora ele vai mais um passo e diz: quando a Torá está discorrendo de elevação de energias caídas, ela também é chamada árvore da sabedoria do bom e do mal. Mas não é o nome essencial dela, ela é a árvore da vida, na verdade. Em relação, quer dizer, questão relativa, em relação ao grau que não se envolve no refinamento de coisas caídas, aquele que se envolve com refinamento, ele vai lá embaixo onde elas caíram, então ele desce de grau
É uma questão relativamente chamada relativa, que em relação às emocionais de Atzilut, que não decai para elevar os outros, a realeza que sim decai é chamada árvore da sabedoria do bom e do mal. E vai falar mais sobre isso. Eis que a realeza de Atzilut, com as leis da Torá, se envolverem com as coisas caídas, é a situação de ter da Shekhinah, da presença divina, está sendo exilada por alguma finalidade boa, mas de longo prazo. Então, enquanto o prazo não termina, parece ser um exílio, parece ser uma queda. Sobre isso fala no Zohar. Quando governa a árvore do bom e do mal, quer dizer, no momento que não há revelação divina no mundo e aparenta que as nações que não servem a Deus, que são seres secundários, pois não se submetem à finalidade essencial do mundo, que é servir a Deus. Eles se submetem ao superficialismo. Recebem muita energia. Então, as nações na diáspora, quem parece estar no poder e na riqueza são as nações superficiais, idólatras, que podem se tornar ser boas pessoas, praticando as leis de Noah, podem não cumprir seu papel, não servir a Deus. Então são criaturas dúbias, pode levar uma vida sagrada ou impura. E a mistura de todas as nações do mundo recebe energia desse poder que cria situações dúbias e faz delas serem pessoas majoritariamente errantes. E os justos que servem a Deus, chamados aqui Talmidei Chachamim, sábios da Torá, estão exilados no meio deles. E a energia espiritual da vida deles também é suprida junto com essas nações. Em outras palavras, israelitas exilados no meio de nações que poderiam ser justos, mas majoritariamente não fazem isso. E naquele momento o principal serviço a Deus que o homem está incumbido é estudar a Torá e praticar suas leis, para refinar as centelhas caídas no meio daquelas nações. Quer dizer, as energias decaídas estão lá no meio deles. Como explicou o Arizal. E por isso o principal estudo no tempo da diáspora é análise profunda de qual é a lei. Qual é a coisa proibida, qual é a coisa permitida, qual é a coisa impura, qual é a coisa pura. Devemos deixar claro o que está permitido e o que está puro. E separar o que é bom, permitido, puro, daquilo que é proibido e impuro. E a separação acontece simplesmente no pensamento, através do estudo aprofundado na lei, empregando nossas faculdades mentais para descobrir qual é a vontade divina sobre cada situação que nos surge. Então nós vivemos aqui na diáspora, são surgem situações sobre as quais não sabemos o que a lei define, devemos analisar a lei e dar sentença. Tal criatura pode ser voltada para Deus através do uso comum dela. Tal criatura não tem como ser voltada para Deus por uso direto. Em outro lugar diz que no fim das contas só Deus que vai elevar o mundo todo. Quer dizer, a finalização Deus vai fazer. Nós fazemos a nossa parte através da utilização das coisas permitidas. E devemos tirar as coisas permitidas que podemos elevar para Deus com nossa força. Inicialmente temos que descobrir quem são elas. Então temos que estudar a lei para descobrir quais são as coisas permitidas de uso permitido. Depois utilizar da forma permitida, cuidando que o cozimento seja kasher, que a oração anterior à alimentação, por exemplo, seja feita, que a utilização seja feita de acordo com a lei.
E é sabido que justamente através da Torá, que surgiu do grau de sabedoria de Atzilut, da emanação, se refinam as coisas caídas. E isso se refere principalmente à Torá oral, às leis da Torá oral. Não somente a Torá escrita, mas a Mishnah, o Talmud. A Mishnah está ligada com o grau de mundo da formação, etc. E o Talmud, com as Mishnayot que não foram compiladas na seleção que fez Rabbi Yehuda Hanassi. Não entrou no livro da Mishnah. Tem Mishnayot, tiveram manuscritos de leis que são Mishnayot externas, chamado Beraitot. São passagens que o autor da Mishnah não incluiu no livro da Mishnah. E essas passagens estão ligadas com o mundo da Klipat Noga, paralelo ao mundo da formação. E lá começa a ter existência de sabedoria do bom e do mal. Antes eu sou o bom. E a principal ligação, então, a Mishnah em si é o mundo da formação, onde ainda é meio, diz que o meio é meio, bom e mal. Enquanto o mundo da ação onde nós estamos, a maioria é mal. E aqui estão ligadas mais com o Talmud, com as passagens da Mishnah, que não vão entrar na compilação. E aqui os seres dúbios tendem a se corromper, como é sabido do Arizal. E a elevação de tudo vai acontecer quando o judeu vai, primeiramente, analisar a realidade mundana, extrair os questionamentos de lei disponíveis e buscar responder, esclarecer quem é quem. Então aqui pelo menos uma coisa permitida já está bem definida. Isso aqui é permitido, isso aqui é ideal, pode ser utilizado de tal maneira. Isso aqui já é o início sabendo que existe cura, já é uma grande parte da cura da energia caída. E depois deve ser utilizado para o bem. Quem não está acostumado com essa terminologia deve entender. Consideramos que quando o judeu come o alimento para respeitar o Shabat, ou prepara o alimento da maneira apropriada pela lei, e consome ele, obviamente, de equipar uma refeição, fazendo as berachot, as orações antes e depois da alimentação, ele está elevando, está utilizando aquilo como servo de Deus, está erguendo as energias contidas naquele alimento de volta para o seu Criador. Eles entram no contexto de oferenda. E antes, quando estavam com possibilidade de ser utilizados de forma não propícia, sem orações, sem equipar, preparado de uma forma que não seja kasher. E pior ainda, quando estavam incluídos numa categoria duvidosa, que nenhum rabino ainda definiu e sentenciou que é permitida, então não tinha como utilizar aquilo para o bem. Parte do processo do refinamento é ter clareza que pode. E depois de ter essa clareza, ter clareza de como fazer, e quando você faz aquilo como Hashem quer, exatamente, a energia incluída naquilo, e não necessariamente uma energia definida, pode ser uma energia abstrata, que está em algum ser, que vamos utilizar de alguma maneira. Pode também ser um pergaminho para um tefilino, uma lâmpada, um tzitzit, não importa exatamente qual é o objeto. Importa é que lá tem uma energia divina que foi colocada ali para que a alma de um judeu definido possa elevar. Inclusive, eu falo em outro momento que o judeu tem missão de viajar pelo mundo justamente para refinar as centelhas que estão espalhadas em toda parte. Então, cada pessoa consome e utiliza os suprimentos específicos destinados para a sua alma corrigir e utilizar. Depois deve santificar seus caminhos para que os dependentes espirituais dele, aqueles que ele deve resgatar, serão bem resgatados e bem elevados. Até aqui a passada tarde desse dia 8 de Heshvan.